Olá, estudantes. Tudo bom? Sou o professor Marco Nunes do Nerd Cursos. Agora, vou resolver uma questão de biologia que caiu no Enem 2017. Se quiser, pare o vídeo para ler o enunciado da questão. O tema central da questão é sobre a absorção de energia luminosa por pigmentos fotossintéticos das plantas, relacionando-os com a técnica de nanotecnologia que aumentaria a eficiência de absorção da luz. A fotossíntese é um processo de produção de alimento celular, as moléculas de glicose. É realizado por cianobactérias, algas e plantas. Por produzirem o próprio alimento, esses organismos são considerados autotróficos fotossintetizantes. A fotossíntese usa como reagentes o gás dióxido de carbono e água e produz glicose e gás oxigênio, utilizando a energia luminosa do Sol. Em organismos eucariontes, como algas e plantas, a fotossíntese ocorre em células que possuem organelas chamadas cloroplastos. Nos vegetais, as células com cloroplastos pertencem a um tecido vegetal chamado parênquima clorofiliano, abundante nas folhas e caules jovens. Os cloroplastos são organelas que possuem duas membranas, uma externa, que é lisa, e uma interna que possui dobras chamadas lamelas. As lamelas possuem outras dobras, chamadas de tilacoides, onde estão as moléculas de clorofila que absorvem a luz. Nos limites da membrana interna, há um meio líquido, chamado de estroma, onde há uma molécula de DNA circular e ribossomos mergulhados. A presença de uma molécula de DNA circular e de ribossomos no estroma fazem dos cloroplastos uma estrutura muito semelhante a uma célula procariótica. Isto é explicado pela origem dessas organelas, uma associação ecológica mutualística entre uma célula eucariótica primitiva e uma cianobactéria, que evoluiu para uma simbiose tão íntima que a cianobactéria foi definitivamente incorporada na célula eucariótica, na forma de uma organela celular. Esta teoria é conhecida como hipótese endossimbiótica. A fotossíntese ocorre em duas fases. A primeira é a fase fotoquímica, também chamada de fase luminosa ou clara. Ela ocorre nos cloroplastos na membrana dos tilacoides, onde há moléculas de clorofila que absorvem a luz. A segunda fase é a fase química, também chamada de fase escura, ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin-Benson. Ela ocorre no estroma dos cloroplastos, sendo o local da produção da glicose. Vou explicar cada fase. Na fase fotoquímica, a luz solar é absorvida por moléculas de clorofilas, presentes na membrana dos tilacoides e agrupadas em dois conjuntos, chamados de fotossistema 1 e 2. Quando os dois fotossistemas absorvem a luz, as clorofilas tornam-se energizadas. No fotossistema 2, parte da energia é usada para quebrar moléculas de água em hidrogênios e gás oxigênio. Este processo é chamado fotólise da água ou reação de Hill. Mas outra parte da energia excita elétrons que saem das clorofilas e entram em uma cadeia de proteínas transportadoras de elétrons. Conforme os elétrons do fotossistema 2 passam pelas proteínas transportadoras, parte de sua energia é utilizado para transportar ativamente hidrogênios do estroma para os tilacoides, criando um gradiente de concentração. No final da cadeia transportadora de elétrons, os elétrons são entregues ao fotossistema 1. Isto estabiliza as clorofilas do fotossistema 1,
visto que ele também absorve luz e perde elétrons. O fotossistema 2 é estabilizado, recebendo elétrons liberados durante a fotólise da água. Os elétrons perdidos pelo fotossistema 1 não entram em uma cadeia transportadora de elétrons, mas sim são capturados por uma enzima da membrana dos tilacoides, chamada de NADP redutase, que começa a receber hidrogênios, formando moléculas de NADPH, que são enviadas ao estroma para participar da fase química. Os hidrogênios concentrados nos tilacoides fluem para o estroma por proteínas associadas a uma enzima chamada ATP sintetase, que usa a energia do gradiente de hidrogênio para converter moléculas de ADP em ATP, que flui para o estroma, para ser usado durante a fase química da fotossíntese. A produção de ATP nos tilacoides é um processo chamado fotofosforilação acíclica. Fotofosforilação porque o gradiente de hidrogênio é criado usando a energia de elétrons energizados pela luz solar, e acíclico porque os elétrons do fotossistema 2 são encaminhados para estabilizar o fotossistema 1. Resumindo, a primeira fase da fotossíntese usa a luz solar e utiliza como reagentes água, ADP e NADP, e produz gás oxigênio, que é liberado para a atmosfera, e ATP e NADPH, que são direcionados para o estroma para participar da fase química. Na fase química, que ocorre no estroma, o gás dióxido de carbono reage com um carboidrato de 5 carbonos, chamado ribulose, através da ação de uma enzima, a rubisco. Após uma série de reações, a glicose é formada e a ribulose regenerada. Por isto, esta fase é considerada um ciclo, o ciclo das pentoses. Durante essas reações, o NADPH fornece hidrogênios para a síntese de glicose e o ATP, energia para a ocorrência das reações. Resumindo, a fase química usa como reagentes o gás dióxido de carbono atmosférico, NADPH e ATP produzidos na fase fotoquímica e produz NADP e ADP, que são devolvidos aos tilacoides, e ainda produz glicose, que será utilizada como alimento celular. Toda esta explicação foi para deixar bem claro que a produção de glicose durante a fotossíntese depende da excitação de moléculas de clorofilas pela luz, que gera um fluxo de elétrons que estimula a produção de ATP, que será usado para energizar a síntese de glicose. Para finalizar a explicação, só falta comentar sobre a luz e sua absorção pela clorofila. A luz é uma radiação eletromagnética que chega na clorofila em diferentes comprimentos de onda, em pacotes energéticos separados, chamados de fótons. Os comprimentos de ondas absorvidos são principalmente na faixa da luz visível, que nós humanos diferenciamos por cores diferentes. Dentro do espectro luminoso, a clorofila absorve principalmente os comprimentos de onda azul, laranja e vermelho. São nesses comprimentos de onda que mais elétrons são liberados das clorofilas e estimulam a produção de ATP e NADPH. O comprimento de onda menos absorvido e mais refletido é o equivalente ao verde. Por isto, as folhas, que são as partes dos vegetais que mais possuem clorofila, são verdes. A utilização de nanotúbulos de carbono, citados no texto de apoio da questão, são capazes de absorver luz em comprimentos de onda não tão bem aproveitados pela clorofila, e isto iria liberar elétrons energizados adicionais durante a fase fotoquímica, aumentando a produção de ATP e NADPH, que poderiam ser utilizados
para uma maior produção de glicose durante a fase escura. Então, vamos ao comando da questão. O aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato de os nanotúbulos de carbono promoverem diretamente a... Se quiser, pare o vídeo para ler as alternativas e assinale a correta. A alternativa correta é a alternativa B, pois os nanotúbulos de carbono absorveriam luz, ou seja, fótons, em comprimentos de onda pouco utilizados pelas moléculas de clorofila, aumentando o fluxo de elétrons usados para produzir mais ATP e NADPH, o que aumentaria a produção de glicose. Bom, é isto aí. Uma explicação para quem quer saber tudo nos detalhes. Um abraço para vocês.